Boa noite, pessoal do grupo 16, que esteja aí ao vivo ou entrando. Coloquem para mim como é que está a experiência de vocês, como é que está a segunda semana. A gente já está na segunda semana, a gente faltam só 2 e a gente termina. É muito, muito rápido. Dei como tema do nosso papo de hoje: bom ou mal é uma escolha. Estranho, né? Bom ou mal é uma escolha que a gente suponha que todo mundo iria escolher o bom, que o mal as pessoas, na sua maioria, não gostam, né? Pelo menos conscientemente. Alguns até podem gostar inconscientemente, mas conscientemente todo mundo prefere o bom, o bem, o belo, né? A alegria, a felicidade. Mas existem pessoas presas e enredadas no mal, sem nem perceber. Então, como eu falei para vocês que eu gosto muito de histórias, eu trouxe uma história que eu recebi de um participante pelo WhatsApp, e eu vou ler para vocês essa história bem rapidamente. Ela é bem bonita. A história me veio pelo WhatsApp de uma participante do Grupo da Gratidão, e é assim. Um famoso escritor estava em sua sala de estudo, e aí pegou a caneta e começou a escrever. No ano passado, precisei fazer uma cirurgia para a retirada da vesícula biliar. Tive que ficar de cama por um bom tempo. Nesse mesmo ano, cheguei à idade de 60 anos e tive que renunciar ao meu trabalho favorito. Havia permanecido 30 anos naquele editorial. No mesmo ano, experimentei a dor pela morte de meu pai. E meu filho fracassou em seu exame médico porque teve um acidente de automóvel e ficou hospitalizado por vários dias. A destruição do carro foi outra perda. E ao final ele escreveu: foi um ano muito mau. Quando a esposa do escritor entrou na sala, o encontrou triste em meio aos seus pensamentos e leu por trás dele o que ele havia escrito. Ela saiu da sala em silêncio com o papel que o marido tinha escrito e voltou com outro papel e colocou um ao lado do outro. Quando o escritor viu o papel, leu o que a esposa tinha escrito e lá estava: no ano passado, finalmente me desfiz de minha vesícula biliar, depois de passar anos com dor. Completei 60 anos com boa saúde e me retirei do meu trabalho. Agora posso utilizar meu tempo para escrever com maior paz e tranquilidade. No mesmo ano, meu pai, com a idade de 95 anos, sem depender de nada e sem nenhuma condição crítica, conheceu seu Criador. No mesmo ano, Deus abençoou meu filho com uma nova oportunidade de vida. Meu carro foi destruído, mas meu filho ficou vivo, sem nenhuma sequela. Ao final, ela escreveu: esse ano foi uma grande bênção. O escritor, que teve um ano terrível, uma série de acontecimentos que ele considerou muito ruins, e aí o ano inteiro foi ruim para ele, e a esposa dele, que diante dos mesmos fatos viu várias razões para agradecer. E eu trazia para vocês que faz toda a diferença nós termos uma postura mais positiva diante das coisas que nos acontecem, até para solucionarmos. E estava vivenciando exatamente um fato que eu trouxe o exemplo do Viktor Frankl, um judeu que ficou num campo de concentração e passou pelo Holocausto, né? Sofreu o drama de ficar anos e anos dentro de um campo de concentração, passou fome, frio, doenças, ficou muito magro e decidiu que não ia morrer porque ele considerou que alguém precisava contar o que tinha acontecido ali. E ele ia ser essa pessoa, ele era um médico, e essa crença, essa esperança de que o mundo merecia saber o que tinha acontecido com eles naquele campo de concentração em Auschwitz, fez com que ele resistisse, reagisse, sobrevivesse a um drama que milhões de pessoas, milhares de pessoas
morreram, vieram a falecer. E várias pessoas que conviveram com ele no mesmo período, animados pela crença dele, também resistiram àquele processo doloroso. Trouxe também outros exemplos de pessoas mais próximas, às vezes dentro da nossa própria família, que criam dentro de si uma resistência do tipo, ninguém fez até hoje, então eu vou fazer, eu vou ser o primeiro. Mas na nossa família nunca aconteceu, então eu vou conseguir. E pessoas que vieram do nada, né? Famílias extremamente pobres, ambientes inóspitos, sem estímulo para estudo, ou até sem estudo, e a pessoa supera, dá uma volta incrível na vida e faz acontecer. Claro que tem as pessoas que nasceram em berço de ouro, e essas pessoas têm mais facilidade para conseguir as coisas, mas algumas vezes não é assim, só nascer em berço de ouro e é fácil. Existem outros fatores que podem derrubar o ânimo de uma pessoa. E um simples que acontece para qualquer pessoa é exatamente a perspectiva que eu enxergo uma determinada situação. E durante o processo, antes que caísse a internet, eu dizia para vocês que eu não estava me lembrando o nome do autor que tinha escrito o livro que contava a história dele dentro do campo de concentração, e enquanto não me vinha o nome, eu fiquei repetindo mentalmente, vou lembrar, vou lembrar, vou lembrar, e apareceu, de repente veio Viktor Frankl na minha mente, porque eu sabia, eu conheço, está aqui no cérebro, mas às vezes no momento que a gente precisa não vem, e a tendência das pessoas nesse momento qual é? Não consigo lembrar, esqueci, eu estou mandando para o meu cérebro um input negativo de não se lembre, não se lembre, não se lembre. Ao contrário, vou lembrar e ter confiança dentro de que eu tenho essa informação, ela está aqui, e eu vou lembrar, e isso leva o processo da agilidade do cérebro encontrar mais rápido. Trouxe esse tema hoje, bom ou mal é uma escolha, em função da história que eu recebi pelo WhatsApp de uma participante do grupo da gratidão, a Sofia. Gratidão, Sofia linda. E essa história, ela é um pouco mais elaborada, mas é aquela mesma história de colocarem na tua frente um copo com água cheio, né? Ou um pouco mais ou menos do que a metade, ou uma jarra também, que não está cheia, mas está com uma parte vazia, e algumas pessoas lamentarem o espaço vazio, e enquanto outras podem estar com foco no uau, como ainda tem um tanto de água ali que eu posso tomar e matar minha sede. Diante do que nos acontece na vida, se nós nos predispusermos a buscar o foco e o olhar no positivo, porque toda situação tem o lado positivo e negativo, toda situação. Toda escolha que a gente faz pressupõe que a gente está deixando de viver uma outra coisa. Como eu falei lá no início da live, no começo, nós vivemos num mundo dual. Então, o bom e o mal só fazem sentido numa realidade dual. Mas se nós buscarmos olhar o que está por trás de cada uma dessas possibilidades, nós vamos encontrar no bom alguma coisa que não foi legal e no mal alguma coisa que foi muito bom. E quando nós estamos dispostos a olhar para qualquer situação que nos aconteça, principalmente aquelas que não nos agradam, para procurar o que foi bom naquela situação, ou de que maneira eu posso olhar por um outro ângulo essa situação, pode acontecer conosco o que a história trouxe. Enquanto o marido tinha várias razões para dizer que o ano foi terrível, a mulher tinha as mesmas idênticas razões para dizer que o ano foi abençoado. E a reflexão que eu queria trazer essa semana para vocês e propor até como exercício, que vocês experimentem esse olhar da mulher da história, e a ideia era que a gente pudesse refletir. Eu atendo muitas pessoas todos os dias, e o que eu percebo é que as pessoas, quando chegam para mim, elas estão apenas com o olhar no negativo da questão que ela está vivendo. E quando eu faço perguntas e tento mostrar para elas que existe um outro lado que ela não está enxergando, e que esse outro lado pode ser bastante interessante,
elas chegam tensas, com o rosto fechado, com dor, eu percebo a dor. E aí elas dão uma relaxada e falam, olhando por esse ângulo, sabe? O ombro abaixa, tipo, solta, né? O rosto também desanuvia, porque as pessoas têm como se fosse acionasse um canal interno de uau, tem saída, uau, tem solução, puxa, posso ter esperança. Em tudo, pessoas, nós podemos olhar de um outro ângulo, de uma outra maneira e facilitar o nosso processo para resolver aquele problema, aquela situação ou aquela situação desagradável. O nosso estado interno faz toda a diferença no timing que eu vou levar para superar aquilo, na rapidez com que eu vou dar uma resposta para que aquilo se modifique a meu favor, e também no que eu vou fazer em termos de comportamento para que isso aconteça. Então, não é o sair agindo e reagindo, mas primeiro transformando dentro o olhar para o que está acontecendo. Sempre tem uma perspectiva mais favorável e um ângulo que, se você enxerga, vai facilitar lidar com aquela situação ou superá-la. E eu não estou dizendo que a gente não tenha situações difíceis, pessoas. Temos, sim. Existem momentos na vida, e todas as pessoas têm. Nesse aspecto, nós não temos separação. Não existe pobre, rico, bonito, feio. Todos nós passamos por situações difíceis na vida. E a diferença não está tanto no quanto você tem mais condição financeira, mora num lugar mais favorável, ou tem mais estudo ou menos estudos. Mas o quanto que você tem suporte emocional interior, recurso interno pessoal para observar, escolher o ângulo que você quer enxergar e saber emocionalmente fazer escolhas que te tragam soluções mais rápidas e mais fáceis para superar a situação que você esteja passando. Não é minimizar ou facilitar dramas, pessoas, não é isso. Mas é exatamente o oposto. É fazer com que o drama não ganhe uma intensidade maior pela dor que nos causa, mas que possamos, a partir daquilo que estamos vivendo, ir além da dor e favorecer que possamos enxergar que temos recursos internos, emocionais, que faz toda a diferença na hora de lidar com um problema, com uma questão, com uma situação que não seja muito favorável ou agradável para a gente. A associação de bem ou mal é uma escolha, no aspecto da percepção que a gente tem do que está acontecendo e como escolhemos lidar com aquela situação. Nós temos uma escolha. Nenhuma situação, por mais surpreendente que seja, é mais forte, mais poderosa do que a nossa capacidade, se tivermos uma inteligência emocional trabalhada, de buscarmos um ângulo de perspectiva que nos favoreça para lidarmos com aquela situação da melhor. A respeito de pessoas, dei alguns exemplos, né? Pessoas próximas e pessoas famosas que superaram grandes dificuldades porque tinham um olhar diferenciado para o que estava acontecendo. Então, diante de tudo o que está acontecendo, nós temos uma escolha. Era isso que eu queria trazer para vocês em relação a histórias com final feliz. Mas não é aquele final feliz de telenovela, Osana, que parece que ficou tudo bem para sempre. Não existe tudo bem para sempre, né? A vida nos traz situações que são agradáveis e algumas desagradáveis. A diferença para que a gente chegue ao final dela e perceba que tem na contabilização muito mais para contabilizar do que foi bom, do que ruim, é como a gente enxerga e lida com o que está acontecendo. E quando eu falo que eu recebo diariamente pessoas que me trazem os seus problemas, os seus dramas, e alguns até muito difíceis, e não conseguem enxergar uma saída naquele momento, porque ela está totalmente envolvida emocionalmente e bloqueada para enxergar uma saída,
com algumas poucas perguntas que eu faço para algumas delas, outras a questão é mais complexa, mas eu consigo ajudar também, de alguma maneira, para que ela enxergue um outro ponto, diferente daquele que ela me trouxe, porque o que ela trouxe é como se fosse verdade absoluta. E é muito ruim. Como é sair? Tem. É que a gente não está enxergando a luzinha lá do túnel que está entrando por um ângulo e eu estou de outro, eu só estou enxergando tudo escuro, né? Eu não estou enxergando a luz para a solução. Então, é essa ideia que eu quis trazer para a história, com a história de hoje, para que a gente possa, durante a semana, exercitar em qualquer situação que aconteça, da mais simples à mais complexa, qual é a minha tendência de olhar e valorizar, e como que eu posso modificar isso, e começar a ser uma pessoa mais positiva, com o meu estado emocional mais pronto e preparado para lidar com mais facilidade com o que me acontece. Porque assim como as coisas ruins estão acontecendo, estou quase não aguentando, vai ter momentos que eu vou ter coisas muito boas acontecendo. E eu tenho que estar preparado para as duas, para aproveitar muito bem aquela que vai me trazer energia e sustento, e apoio, e suporte para aqueles momentos em que o pêndulo vai de novo me deixar em situações difíceis. É a vida, é o movimento da vida. Vai acontecer. Então, nós podemos e precisamos, e é possível nos prepararmos para isso. Então, gratidão a todos por terem estado comigo hoje. Por favor, deixem seu comentário. Não foi possível chegar antes, o importante é que chegou, Val, sempre olhando pelo lado positivo. Que bom que você passa por aqui de vez em quando e eu consigo sentir a tua energia, querida. Ó, gratidão. Vitória, gratidão, gratidão pelos corações e gratidão pela presença. E mais tarde, por favor, quem puder, assista de novo, né? Vai ser bom, temos para refletir isso aí, Dilma. Boa semana para todos nós. E coloquem aí os temas que vocês gostariam que eu trabalhasse, tá bom? Semana que vem, na mesma bate-hora, no mesmo bate-canal, nós estaremos por aqui trazendo uma história nova e uma nova reflexão e uma proposta de exercício para que durante a semana a gente possa se trabalhar, ok? A Wíntia colocou aqui, tenho feito exercícios, mas ainda me sinto refratária a agradecer determinados acontecimentos. Então, Wíntia, que legal que você trouxe isso, sabe por quê? A live de hoje fala exatamente disso, é questão de ponto de vista, é só questão de ponto de vista. E semana que vem, eu já sei a história que eu vou trazer semana que vem, para ajudar essa questão aí do pessoal que está novo no grupo da gratidão, a respeito de como que a gente pode agradecer coisas que não foram legais para a gente. A história de hoje já dá uma ajuda, mas a da semana que vem também vai ajudar bastante, tá bom? Algumas pessoas mais antigas já conhecem, mas faz tempo que eu não conto essa história nos grupos e vai ser bom deixá-la aqui em público para que outras pessoas possam assisti-la e possam aprender com ela, como eu aprendi. Tá bom? Gratidão imensa, Wíntia. Beijo no coração, mas continue insistindo, viu? Não desista não, tá? Gratidão a todos, até a próxima. Ótima semana.